Você vai ver agora o resultado de um estudo inédito para entender o que há de errado na saúde brasileira. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas da União examinou a qualidade do atendimento em 116 hospitais públicos, os mais procurados pela população em todo o país. O resultado é assustador. É assim que a saúde pública tem tratado seus pacientes. Eu tô com dor desde cedo. Tô aqui desde 9h30 da manhã e até agora nada. Faltam enfermeiros e médicos. Como é que não tem pediatra num hospital desse para atender uma criança passando mal, desmaiando? Não tem médico na UTI. São vários plantões em que não há médico na UTI. Faltam equipamentos para exames. E faltam remédios. Não tem antibiótico, como é que faz? Aí, ó. Você conhece Seguro Senhor do Bonfim? A gente amarra a fita ali do lado, meu irmão, e vai. Os repórteres do Fantástico foram aos hospitais para conferir o resultado de um relatório recente do Tribunal de Contas da União sobre a saúde brasileira e confirmaram: falta quase tudo na rede pública e sobra desorganização. No pronto-socorro municipal de Cuiabá, encontramos Dona Alaide, de 62 anos. Ela tinha no cérebro 2 aneurismas, que é quando um vaso sanguíneo incha muito. Ele pode estourar e provocar uma hemorragia. Um deles já tinha se rompido e ela quase não conseguia falar. Mas fica pra cá todo dia. O repórter Eduardo Faustini acompanhou a luta de Dona Alaide em busca de tratamento. Ela está com aneurisma? Isso. Há quanto tempo? Ela desde o dia 12. Dia 12. Isso. De abril. O caso é muito grave. No relatório médico do dia 22 de abril, o médico alerta para o risco de morte. 2 semanas depois, repete o aviso, desta vez em letras garrafais. Dona Alaide pode morrer. A esperança é uma cirurgia. A filha conseguiu na justiça uma decisão liminar que obriga o hospital a realizar o tratamento. Entramos com a liminar, na centro de regulação já foi liberado, mas no lugar que faz, no hospital geral, o Estado não está pagando, então é uma situação muito difícil. Esta é uma situação comum em Cuiabá e em vários outros pontos do Brasil. Muitos pacientes só conseguem tratamentos por força de liminares, mas nem todos. Mesmo com uma decisão judicial na mão, essa mulher não conseguiu uma cirurgia para a mãe, que está com uma veia entupida na perna. Ela pode perder a perna. Tem vezes que ela toma até 3 morfinas por noite. Por noite. Por noite. E o médico falou que é perigoso tomar muita morfina e o coração não vai entrar. Essa liminar foi dada dia 22, que é que o juiz determinou fazer a cirurgia de abril. Até aqui, que está citando que o Estado está pagando R$20 mil de multa ao dia e não foi cumprido a liminar. E a minha mãe está nessa situação. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, encontrar a emergência lotada se tornou comum no Brasil. Até no Distrito Federal, que tem o maior número de médicos por habitantes do país. Uma fraqueza que não estou aguentando nem ficar em pé, chega, estou tremendo, fraqueza. Minha tia tem deficiência, nem ela que tem prioridade não está sendo atendida. De acordo com o estudo do TCU, na maioria dos hospitais as emergências estão sempre superlotadas. Sempre. Eu tô com dor desde cedo. Tô aqui desde 9h30 da manhã e até agora nada. E é porque eu recebi isso aqui, que é urgência. O pessoal está comentando aí que só tem um médico atendendo hoje à tarde. Essa médica de folga veio acompanhar um tio doente. Quando viu a situação, decidiu trabalhar. Está faltando médico. E familiar me ajudando a fazer o procedimento. Familiar me ajudando como técnica auxiliar de enfermagem, porque não tinha ninguém para me ajudar. Como a senhora se sente? Desesperada pelos pacientes, porque eles que são os mais sofrem. A falta de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem é um problema crônico. Em 81% dos hospitais visitados pelo TCU, os administradores reconheceram que há menos profissionais do que seria necessário para atender a todos os pacientes que procuram as emergências. 81% é muito alto para receber a população brasileira carente que necessita de um atendimento com dignidade.
Esse médico faz uma revelação assustadora. A UTI do maior hospital de Cuiabá chega a funcionar sem médicos. Vamos repetir. Uma unidade de tratamento intensivo funciona sem médicos. São vários plantões em que não há médico na UTI. É como estar num avião sem o piloto. A Prefeitura de Cuiabá nega a acusação, mas o repórter Eduardo Faustini teve acesso a 8 comunicados internos dos últimos 3 meses, avisando a direção do hospital sobre períodos em que a UTI ficou sem médico algum. Não foram nenhum nem 2 casos de pacientes que poderiam ter saído vivos das UTIs do pronto-socorro e não saíram. Saíram mortos, porque eles não tiveram cuidado adequado. Isso acontece frequentemente. O médico diz que recebe orientações do hospital para mentir sobre a hora da morte do paciente. A família vai chegar na hora da visita, o senhor disse que morreu e que morreu um pouquinho mais tarde para a família não desconfiar que morreu num plantão sem médico. Eu não mudo o horário do óbito, porque isso ultrapassaria a minha capacidade de ser conivente com essa situação dentro do pronto-socorro. Segundo o relatório do TCU, o problema fica ainda mais dramático quando os profissionais faltam ao plantão. Eu tô com meu neto aí passando mal. Como é que não tem pediatra num hospital desse para atender uma criança passando mal, desmaiando? O pediatra apresentou um atestado médico para não trabalhar e não havia substituto para cuidar da criança na emergência. Aí eu chorei mesmo, me ajoelhei nos pés dele, chorando, pedindo ajuda. Ajuda uma mãe que está angustiada, porque meu filho está morrendo ali fora e vocês não querem me ajudar. Ismael entrou em coma profundo e foi transferido. Ele se recuperou, mas em outro hospital. Oh, Jesus, acorda esse menino, papai do céu. Segundo o Tribunal de Contas da União, na maioria dos estados há menos leitos do que seria necessário. E para piorar, entre janeiro de 2011 e agosto do ano passado, a rede pública de saúde perdeu 11.576 leitos. São 12 leitos fechados por dia, ou 1 a cada 2 horas. E os técnicos ainda encontraram 2.389 leitos interditados por razões como falta de profissionais e equipamentos. De depósito. Por quê, cara? Por que isso? Porque não tem funcionário. Não tem funcionário? Não tem funcionário, não tem casa, não tem muito. Só tem espaço físico, mas não tem o leito em si de UTI. Não tem técnico de enfermagem suficiente para tomar conta. Mas seria outro também, outro leito, teria outro espaço. E não funciona? Não. Quando o hospital não tem condições de operar todos que precisam, os pacientes se acumulam nas salas e nos corredores, à espera de uma vaga. Homens e mulheres dividem o mesmo espaço. As mulheres, as senhoras mesmo, usam fralda, entendeu? E na hora de trocar fralda, fazer higiene das mulheres, junto com os homens, todo mundo olhando, é uma falta de respeito, gente. Quanto tempo tem que você estar aqui? Vai estar com 11 dias. 11 dias? No corredor? No corredor. O que vocês viram foram pacientes em macas, fora do local onde deveria ser, mas dentro do ambiente hospitalar com toda a assistência. Pelo menos estão em macas confortáveis, não são desconfortáveis, dentro do hospital sendo atendidos. Esse paciente em estado grave no maior hospital de Salvador aguarda há mais de 1 mês a marcação de um exame na cabeça. E qual o exame que ele está precisando? Ressonância. Ressonância magnética. Ele tem o quê? Hemorragia cerebral. Olha, um paciente que teve um sangramento, uma suspeita de sangramento cerebral, que em qualquer lugar do mundo seria um paciente abordado de imediato. Por quê? Porque se for um aneurisma, por exemplo, ele rompeu, o paciente morre. E por que ele não é feito? Porque não tem um aparelho. O aparelho não existe lá. No maior hospital de Salvador não tem uma Não, a maior emergência da Bahia não tem esse. Em 85 dos hospitais visitados pelo TCU, os administradores disseram que a estrutura física das unidades não era adequada. Em 77% dos hospitais falta algum tipo de equipamento. Em 23% eles não foram instalados e muitas vezes ficam encaixotados no corredor, como no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, na Bahia. O tomógrafo usado para examinar o cérebro não funciona. Tá quebrado aí. Não é menos. E não tem conserto mais não. Tá esperando pelo 20 de Salvador para consertar. Consertou sábado e começou a trabalhar
O tomógrafo novo já chegou, mas está em uma caixa no canto de um corredor. Estou botando a caixa aí para ser instalado, mas precisa de uma sala mais ampla, e aí ele é mais potente, maior. São 5 meses que chegou, né? Já deve ter. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia diz que começou o processo de licitação da sala, mas ainda não tem previsão de quando o aparelho novo vai começar a funcionar. Também faltam remédios na rede pública brasileira. Em quase 80% dos hospitais, atendimentos já foram cancelados por falta de medicamentos ou materiais básicos, como seringas e esparadrapo. E por que isso acontece? A maioria dos administradores aponta falhas no processo de compra como o motivo mais comum. Seja em Brasília... Nós temos para 2 pacientes internados com endocardite aqui grave e não temos nem antibiótico de escolha para tratar esse tipo de infecção. Ou em Cuiabá... Sulfato de magnésio... Não tem. Melhor perguntar o que tem, né? Ou em Feira de Santana, na Bahia. Não tem antibiótico, como é que faz? Aí, ó. Você conhece Seguro Senhor do Bonfim? A gente amarra a fita ali do lado, meu irmão, e vai. Lembra de Dona Alaide, que mostramos no início desta reportagem? Ela tinha conseguido uma liminar para ser operada, mas o hospital não fez a cirurgia. Na última quarta-feira, o outro aneurisma que tinha no cérebro se rompeu e ela morreu no dia seguinte. No velório, a tristeza da filha, que lutou durante 40 dias para salvar a vida da mãe. Em nota, a Secretaria de Saúde de Cuiabá diz que a paciente fez o exame de angiografia exigido pela Justiça. Quanto à operação, também exigida pela Justiça, a Secretaria diz que ela já estava agendada, mas que antes disso, infelizmente, Dona Alaide veio a falecer. A Secretaria não informa, no entanto, quando Dona Alaide seria operada. O Conselho Federal de Medicina diz que para salvar os pacientes, o principal é melhorar muito a administração da saúde pública. Mas saúde depende de maior financiamento, melhor gestão administrativa, mais capacitados médicos e um bom sistema nacional de controle e avaliação. Infelizmente, a vontade política ainda não foi suficiente para a implementação desses parâmetros fundamentais a mais saúde. Procurado pelo Fantástico, o Ministério da Saúde diz que está contratando mais profissionais e aumentando ano a ano o valor gasto em saúde para enfrentar esses problemas. O principal fator de redução do número de leitos no Brasil é a mudança do modo de atendimento das pessoas, né? Cada vez é uma tendência mundial que cada vez mais seja o ambulatório e não o hospital o principal ponto de atendimento das pessoas. Reconhecendo que alguns hospitais têm situações muito críticas, principalmente os grandes hospitais de urgência, ele tem desenvolvido um programa específico que hoje já chegou a 28 hospitais do país, que é o SOS Emergência. A nossa expectativa é que nós possamos construir um sistema público cada vez de melhor qualidade, com a melhor capacidade de resposta para o conjunto da população. Longe dessa discussão, Maria de Lourdes, de 66 anos, enfermeira aposentada, agora só pensa na própria saúde. Cuidou de pacientes a vida inteira, mas hoje é ela quem precisa de cuidados. Depois de um câncer, passou a ter sangramentos no estômago e só um tratamento pode salvá-la. Assim como Dona Alaide, ela também tem uma liminar da Justiça na mão. Isso começou em setembro. Em setembro. Vamos ver se eu ainda vou aguentar esperar, né? Porque cada dia estou ficando mais debilitada. Unidade lá embaixo. Se tivesse me operado, tivesse feito alguma coisa, hoje eu estaria boa. Futuro, o que a senhora espera? Deus. O TCU enviou o relatório ao Ministério da Saúde e a vários outros órgãos públicos. A intenção é que esse seja um passo importante para resolver os problemas que a gente mostrou nesta reportagem. 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para cuidar da saúde.